592 ou 916-637-910. Nobre Móvel. Mobiliário com classe. Em breve, nova loja comercial. Estamos com 3 minutos depois das 10 da manhã. Música como tu, Manhãs da Alto FM, na manhã desta segunda-feira, 2 de agosto, está na altura de conferirmos mais uma edição de Finanças num Minuto. Finanças no Minuto. Finanças no Minuto é uma oferta da empresa Census, uma empresa Neiva Geste Group, onde semanalmente abordamos temas de interesse público, temas que nos dizem sempre respeito. Ora, hoje não é exceção, já temos connosco em estúdio o Miguel Domingues. Olá, Miguel, muito bom dia. Bem disposto, Miguel, depois de um fim de semana que deu seguramente para recuperar algumas energias. Sim, bem disposto e pronto para mais uma semana. E para falar de coisas hoje que poderiam não ser assim tão agradáveis, não é? Mas que, de facto, nos afeta em grande parte, uma boa parte das empresas. Sim, e as famílias. Hoje vamos falar mais de uma situação particular. Evidentemente não é uma situação agradável, mas eu vejo sempre pelo lado positivo, E é assim que é que temos de apresentar uma solução quando há muitas pessoas já pensam que não existe solução. E portanto vamos ver isto pelo lado da solução e não pelo lado do problema que deu origem a estarmos nesta posição. Exatamente. Ora, hoje já deu para perceber, vamos falar sobre endividamento, nomeadamente já tínhamos abordado este tema num outro programa anterior, já tínhamos abordado a possibilidade de recorrermos a planos de pagamentos judiciais como solução, por exemplo, para o sobreendividamento em situações mais graves, mas há, Miguel, outras soluções, não é? Ou outros caminhos. Exatamente. Nós da última vez tínhamos abordado mais uma situação prévia ao limite. Eu diria que aqui estaremos a falar quando as pessoas atingem o limite da ruptura total. Nós anteriormente falamos do sobreendividamento como o que é que as pessoas poderiam começar a ter noção para saber se estavam em sobreendividamento. Hoje vamos abordar o tema a partir do momento em que a pessoa chegou à conclusão que está mesmo em sobreendividamento, não está a conseguir cumprir os seus créditos, não está a conseguir assumir todas as suas responsabilidades e agora o que é que fazer? E portanto vamos tentar dar aqui uma noção disto. Eu queria dar uma nota prévia, Rui, é que as soluções que estão aqui abordadas são soluções todas que implicam, são soluções judiciais e implicam todas a intervenção de um advogado. E portanto nós aqui vamos abordar para conhecimento das pessoas, mas as pessoas têm que ter noção que qualquer uma destas soluções implica a abordagem do advogado. Muito Ok? bem. Existem então diversas possibilidades, Miguel, não é? Desde logo diversos planos, chamemos-lhe assim, até chegarmos à insolvência. Explique-me um bocadinho esses caminhos. Como é que nós começamos? Já referi aqui o ponto de situação, a pessoa chega à conclusão não consegue assumir os seus créditos. Então aqui tem uma série de situações. Aqui evidentemente a parte mais difícil é perceber qual é o caminho mais correto. E aqui sim, independentemente da solução jurídica ser necessária de um advogado, eu defendo que esta análise prévia do qual é o caminho a seguir, porque tem a ver muito mais com uma análise financeira, com muito mais com uma capacidade financeira da pessoa para solver, muito mais uma análise dos compromissos e das responsabilidades, aquilo que se pode fazer ou não se pode fazer em sedes de negociações. É preferível ter um aconselhamento por alguém que perceba o seu ponto de vista financeiro. Depois, as situações do advogado é uma questão de formalização do programa que se vai fazer. Nós temos aqui três, eu diria que são 4 soluções, mas em 3 grupos de soluções. Ou temos o PIP, que é um regime que foi abordado agora há 3 ou 4 anos, que é o Plano Especial para Acordo de Pagamento. Temos o plano... Perdão. Sem problema. As coisas dos diretos, é mesmo assim. Eu vou tentar providenciar que alguém traga aqui um bocadinho de água, que se calhar não será pior. Falávamos aqui então destes planos portanto, possíveis planos de pagamentos judiciais, portanto, para liquidar esta situação relacionada com o sobreendividamento e encontrar soluções para o efeito, tema que já tínhamos abordado então no passado, e falávamos do PIP, que é portanto, uma das soluções, chama-se Plano Especial para o Acordo de Pagamento, mas temos, Miguel, não sei se já em condições de eventualmente retomar. Está um bocadinho difícil Um hoje. bocadinho difícil hoje.
Vamos ver. Temos efetivamente o PIB. A voz não está famosa, mas não, hoje não vai está. ao sítio. Eu Desculpem lá este interregno, mas é mesmo. Eu estava aqui a ver se alguém me solucionava o problema. E já lá vamos ver, com calma, este vai lá. Temos o PIB, que na prática é um plano muito semelhante àquilo que nós já falamos aqui para o PER, mas aplicado a particulares, em que a pessoa chega à conclusão que está em situação económica difícil. Ou chegar o que é uma situação económica difícil? É uma situação que a pessoa já não consegue pagar as suas dívidas, já não consegue assumir os seus créditos, em que o seu rendimento já não permite assumir as suas responsabilidades e, portanto, dá entrada em tribunal com um processo que é o chamado PIP. Isto obriga a uma nomeação do administrador de insolvência, que vai gerir isto, e na prática aquilo junta-se um credor, faz um requerimento juntamente com o credor e chega-se a dar-se entrada em tribunal. O administrador de insolvência assume a situação e negocia-se com os credores durante 3 ou 4 meses. Muito obrigado. Ora, essa. Temos que lubrificar as cordas vocais. Na rádio é absolutamente obrigatório. A próxima já não me esquece. Falávamos então do PIB enquanto uma das soluções, mas temos mais, não é? Certo, mas o PIB, a questão é que depois isto vai ser negociado com os credores. Isto é um processo tudo judicial, aqui se entra o judicial, é negociado com os credores e chega-se a uma conclusão. Na base, imaginem uma pessoa, vou-vos dar um exemplo. Imaginem uma pessoa que tenha um crédito de habitação que paga 500 euros de prestação e depois tem uma série de créditos, cartões de crédito, o carro, as responsabilidades, que paga mais 1000 euros de prestações. O que se consegue é que basicamente, se calhar mantém-se o crédito de habitação, mas depois as outras prestações consegue-se, em vez de 1000 euros, passar para 200 ou 300, ou consegue-se perdão de parte das situações e atira-se isto para a frente de forma a que a pessoa, com os rendimentos que tenha e com as despesas que tem, consiga pagar essa situação. Uma vantagem, uma grande diferença que tem o PIB é que, a partir do momento em que se dá a entrada com o processo em tribunal, o que acontece é que todas as execuções ou penhoras que eventualmente já existam, muitas vezes já as pessoas só se alertam quando já têm penhora de salário, ou quando já têm a penhora da casa, ou quando têm uma penhora da conta bancária, tudo isso é levantado no momento em que se dá a entrada, antes de chegar à conclusão da negociação com os credores. Terem atenção que, por exemplo, o PIP, no caso final, se não chegar a acordo com os credores, passa para a insolvência, mas isso depois já vemos à frente quais são as consequências disso. Mas temos aqui outro plano. Sim. Que é o plano de pagamentos. Eu diria que enquanto o PIP é mais para aquelas pessoas que estão mais aflitas, eu diria, mesmo antes da insolvência, mas mais aflitas, o PIP, o plano de pagamentos, é um plano que é permitido enquanto as pessoas ainda não estão em ruptura, mas que se prevê que vão entrar em ruptura num prazo muito curto, que já estão ali num limite. Isto porquê? Porque enquanto o PIP obriga a um administrador de insolvência, entra em tribunal, suspende as penhoras, o plano de pagamento não. Dá-se entrada com um requerimento, não há nomeação de administrador de insolvência. No momento do requerimento, dá-se entrada com uma proposta aos bancos, nomeadamente é aqui os credores, esmagadoramente é os bancos ou a autoridade tributária ou a segurança social. Eu diria que daquilo que eu analisei, é o mais comum, não é? 97 ou 98% é isto. Não são os fornecedores. Exatamente, aqui não é essa a questão. E este apresenta-se um plano, mas enquanto o plano não está aprovado e não está homologado, não há suspensão das penhoras, não há suspensão de execução, não há esse género de situações. A quem é que se aplica este plano de pagamentos? A pessoas singulares? Aplica-se a pessoas singulares. E aplica-se a outra coisa. Isto é para pequenos singulares que não têm dívidas superiores a 300 mil euros e não têm mais que 20 credores. Ok? Isto é uma prática. Isto é tudo, é um processo todo tratado através de requerimentos, ok? Em que a negociação é feita através de requerimentos. Evidentemente que o plano a apresentar deve ser um plano estudado, adequado financeiramente para que a pessoa consiga cumprir. E eu diria que, para quem está no prévio, esta é a melhor solução. Porque normalmente, então, quem tem crédito à habitação, quem tem um crédito à habitação paralelo com outras situações, esta é a melhor solução.
Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas sobre isto. Há pessoas a quem não se aplique ou situações a quem não se aplique, Miguel? Sim, por exemplo, uma pessoa que é empresária em nome individual e gerou as suas dívidas no âmbito da sua atividade profissional. Isto não se aplica nesse caso. A pessoas coletivas, ou seja, empresas, também não se aplica. Isto só se aplica mesmo a pessoas singulares, que não sejam trabalhadoras por conta própria, que não sejam NIs, e que, portanto, tenham umas dívidas pequenas. Quando digo pequenas, até 300 mil euros, evidentemente para muita gente 300 mil euros é muito, mas também não se pode esquecer que um crédito de habitação facilmente faz 150 mil, não é? Ou 180 mil, e portanto um carro faz mais 20 ou 30 e a gente, quando se apercebe, já está lá nos 300 mil. Portanto, isto é até 300 e não tenha mais que 20 credores. Portanto, aquelas, mas mesmo assim eu digo que as pessoas particulares enquadra-se 70%, 80% pode-se enquadrar aqui. Uma das grandes vantagens, ou benefícios, chamemos-lhe assim, dos plenos pagamentos, é o facto do insolvente não perder aquilo que é o seu património, não é? Exatamente. A grande vantagem que tem o plano de pagamentos é que depois de homologado, isto é, ou seja, os efeitos dela só se vão sentir no final, mas depois de homologado, a vida dela é como se tivesse feito um acordo com os credores sem ter sido decretada a insolvência, porque há algumas consequências do decretar a insolvência, nem nunca ter-se apercebido na prática que alguém andou a gerir o seu património, porque ninguém esteve a gerir o seu património, ele não foi dado, não se abriu mão no património, não se fez absolutamente nada, foi só tipo um requerimento, um tratamento disto, sob o ponto de vista de requerimento judicial, e depois do homologado, que há depois uma sentença no final da homologação, a partir desse momento a situação fica completamente estanque e não podem ser feitas penhoras de dívidas que foram acordadas, evidentemente. Em que circunstâncias, Miguel, é que se consegue a aprovação deste plano de pagamentos? Ou seja, na prática, isto tem que se conseguir 2/3 do volume do crédito. Okay? 2/3 do volume do crédito. Significa que se a pessoa deve 300 mil euros, temos que ter 200 mil euros os credores que representem 200 mil euros têm que aprovar. Os outros ficam, pode ser feito através, há um termo técnico disto que é termo jurídico, tem que se fazer aqui, tem que se ter uma ação jurídica, mas na prática podemos obrigar os outros a cumprir aquilo mesmo que eles não tenham aceito. Se o crédito dele representar menos que 1/3, ou se a soma dos créditos dele representar menos que 1/3, é possível fazer isso. Eu digo-lhe que aqui isto é uma dica completamente prática. Quem tem crédito à habitação, a maioria do crédito à habitação representa mais de 2/3 da dívida. Portanto, é uma solução. É uma solução. Para quem tem crédito à habitação, esta é a melhor solução. Até porque existe aqui uma situação técnica, que eu não vou estar aqui a dizer qual é, mas que se consegue fazer essa situação. Muito bem. Depois do plano de pagamentos surge a insolvência como um último recurso, vou-lhe chamar. Exatamente. Eu escalonei esta situação basicamente por índice de gravidade e a insolvência, mas atenção, há aqui casos, isto é que é importante. Nós, quando fazemos o diagnóstico inicial, vamos percebendo qual é o melhor caso aplicado a cada pessoa. Porque, apesar de nós dizermos assim, existe o plano de pagamentos, existe o PIP, que é suspender as penhoras, pode acontecer uma situação que é, pura e simplesmente, não há cenário nenhum que a pessoa consiga liquidar o seu passivo. E, portanto, pode haver essa situação. E aí avança-se logo para a insolvência. Até porque pode permitir um instrumento que existe, que eu acho que é a grande vantagem das insolvências, do ponto de vista singular, que é a exoneração de passivo restante, que já vamos ver o que é. Exatamente, porque há duas possibilidades aqui neste caminho da insolvência. Claro, portanto, uma é o plano de pagamento. Exatamente. Dentro da insolvência, chamado plano de insolvência, ou seja, a gente decreta a insolvência. É um efeito semelhante ao PIP, só que aqui não temos que ter nenhum credor, não temos que fazer acordo nenhum com o credor, temos a insolvência, metemos um plano e depois é tratado, fica tudo suspenso até se tomar a decisão. E depois existe então a exoneração do passivo. Exatamente, que é esta que é a grande vantagem nestas questões. E aqui o legislador foi se basear, se calhar não em princípios tão conservadores, mas sim numa situação mais, eu diria que mais liberal da possibilidade das pessoas, que é no fundo dar uma segunda oportunidade às pessoas. Ou seja, esta exoneração de passivo restante é basicamente dizer que as pessoas podem ter direito a uma segunda oportunidade.
podia a situação ter corrido mal, mas existe uma forma, mesmo que as pessoas não consigam pagar as dívidas todas, delas desaparecerem. Isto basicamente acontece isto. Ou seja, se é atribuído este instrumento, a exoneração de passivo restante, existem dívidas, não são todas, mas existem dívidas que desaparecem, mesmo que elas não sejam pagas. E, portanto, existe aqui um período, e podemos ver aqui a seguir como é que isto se processa. Basicamente, aquilo pede-se insolvência, requer-se a exoneração de passivo restante. Depois, o juiz já de determinar o despacho provisório de exoneração, e significa que agora a pessoa entra num período que é chamado um período de observação, em que ela está há 5 anos a ser observada, em que o juiz lhe vai dizer que, mediante o que a pessoa apresenta de despesas, vai dizer que ela terá que viver, por exemplo, com 1.000 euros por mês, e tudo o que ela ganhar acima de 1.000 euros por mês é entregue à massa pagamento insolvente da dívida. Exatamente. Se no final a dívida for 200.000 euros, mas a pessoa cujo excedente só entregou 10.000, então os outros 190.000 nós podemos pedir a limpeza disso, a exoneração do passivo e a limpeza dessa situação. É lógico que isto tem um conjunto de regras. Eu diria que a pessoa tem que ter os comportamentos adequados e honestos, tanto para trás como durante esse período. Não pode estar a fazer uma situação. Isto é mesmo para aqueles casos em que as pessoas não têm mesmo alternativas. Ok? Agora, aqui, e eu acho que aqui também é importante referir uma coisa: há 3 tipos de dívidas que não limpam, e isto é importante as pessoas também já fazerem. As dívidas à Segurança Social e às finanças não limpam, ou seja, não deixa de existir, essa dívida terá que ser. As dívidas decorrentes de pensão de alimentos, ou seja, que a pessoa tenha uma pensão de alimentos por pagar, e todas as dívidas que decorrem de indenizações por processos de crime. Ou seja, uma pessoa que seja condenada a pagar uma indenização por processo de crime, não é o facto... Continuará sempre a ter de o pagar. Exatamente, ou ficará sempre com esse ónus em cima dele. Portanto, acho que existe aqui uma grande vantagem desta situação da exoneração de passivo. Há, contudo, um conjunto de consequências, chamemos-lhe assim, relacionadas com a insolvência, obviamente. Uma delas já falamos há pouco, tem a ver com a perda do património. Mas há mais. Sim, há a suspensão das penhoras, por exemplo, que é uma das situações que acontece, que as pessoas, nomeadamente muitas vezes, quando já estão neste limite, têm o salário penhorado, têm a conta penhorada, têm a casa penhorada, portanto, tudo isso sai fora. A perda de património, apesar de não ser uma perda direta e imediata, nomeadamente a casa, há sempre um período para a entrega da casa, as pessoas não podem ter aqui a situação, mas se a casa fosse deles, eles têm que perder a casa. Se tivessem um carro, vão ter que perder o carro, obviamente, mas também, por outro lado, vamos ver o lado positivo, vão ter uma oportunidade de seguir a vida sem ter a pressão de ter não sei quantas pessoas atrás delas para cobrar, de terem a conta penhorada, de não poderem fazer nada porque estão completamente absorvidos com as dívidas. Poderem de alguma forma recomeçar, não é? Exatamente. Ou reequacionar um recomeço. Mas é que aqui é mesmo uma segunda oportunidade, e as pessoas têm que encarar isso. Nós aqui temos em Portugal, temos uma visão cultural sobre a questão da insolvência, de que quem cai numa situação de insolvência é uma pessoa que não é boa, que não soube gerir. As coisas podem acontecer, pode acontecer a qualquer um. Uma fatalidade, algo que surja de um momento para o outro, que não esteja devidamente acalculado, e que, enfim, possa vir a atrapalhar. Toda a gente está sujeita a uma situação destas. E somos humanos, qualquer um de nós pode cometer erros na vida. Sobretudo numa sociedade de consumo com a que vivemos hoje em dia, não é? Em que nada se consegue, muitas vezes, sem o acesso ao crédito, e o crédito, sabemos, enfim, absorve grande parte daquilo que são os nossos rendimentos depois, pelo que ou temos muito cuidado com o crédito inicial com que fazemos, ou então muito facilmente chegamos a uma situação em que pode acontecer um imprevisto e as coisas acontecem. E é mesmo isso que abordamos aqui nas Finanças no Minuto, no tema de hoje. Portanto, são soluções para contornar o imprevisto, não é? Exatamente, e aí eu gostava de deixar esta mensagem às pessoas que pensem, mesmo quando sintam que estão desesperadas, que não têm solução, mas eu não sei o que é que vou fazer da minha vida, há solução. As pessoas só têm que parar e consciencializar-se, procurar alguém que lhe possa dar, indicar estas soluções, mas já há solução para tudo. Miguel, uma questão ou duas para terminar. Falamos muito aqui deste processo, mas não dissemos ainda como é que ele pode ser iniciado. Qual é o primeiro passo?
Para mim, o primeiro passo é nós fazermos uma análise e um diagnóstico de como é que as situações se fazem, qual é o diagnóstico da pessoa, para perceber qual é o melhor destes meios para depois se avançar. Depois desta solução, depois de encontrada uma destas soluções, terá que ser contratado um advogado para dar entrada com um processo judicial que dá início a qualquer um destes processos. Dá início sempre com uma petição inicial dada em tribunal. Portanto, há sempre aqui a necessidade da intervenção de um advogado. Agora, eu volto a frisar duas coisas. A primeira, é importante fazer um diagnóstico prévio para perceber qual é a melhor solução. Segundo, as pessoas têm que se consciencializar que há solução para tudo, mas não há soluções ideais. Há soluções possíveis. E isto é importante também. As pessoas muitas vezes vêm à procura de uma solução ideal. Não há soluções ideais. Não é obviamente possível contrair uma dívida, não a pagar e não ter consequências Exatamente. dela. Não, mas não há soluções ideais. As pessoas dizem, eu não sei o quê, mas eu não quero perder o carro, ou não quero... Ouça, não há soluções ideais. Há possíveis. Agora há soluções. Há saídas, não é? Exatamente. Miguel, para terminarmos, e porque a nossa conversa já vai longa, nestes 20 minutos de conversa falamos muito sobre endividamento. O que fazer? Desafio para o Miguel, 1 minuto, para me dizer que soluções temos para o sobreendividamento. Retomando um bocadinho aquilo que já dissemos de trás, primeiro, as pessoas façam um diagnóstico diário onde gastam dinheiro e onde não gastam dinheiro para perceber quais são os seus encargos e vejam a vossa taxa de esforço relativamente à questão dos créditos assumidos. Quero para terem noção em que ponto é que vocês estão. Se estão confortáveis, se estão a ficar desconfortáveis ou se já ultrapassaram o limite do desconforto. Portanto, se já ultrapassar o limite, temos soluções. Vamos contratar uma delas. Podemos ir pelo um PIP, que é um plano judicial que envolve a administração de insolvência para negociar as minhas dívidas com os credores. E eu posso, ainda não estou nesse ponto, posso ir a um plano de pagamentos, que é um recurso judicial, mas que é extremamente, as soluções sendo aprovadas, é extremamente vantajoso. Ou então, se já ultrapassei os limites todos, a minha solução é ter uma segunda oportunidade. E a segunda oportunidade é pedir uma insolvência com exoneração de passivo, em que poderei, ao fim de 5 ou 6 anos, ficar sem nenhuma dívida e seguir a minha vida em frente. Fica o essencial. E para quem não ouviu na íntegra, esta conversa está disponível em podcast dentro de alguns minutos, através do site em radioaltominho.pt e também através das plataformas digitais ou na aplicação móvel da Alto Minho. Miguel, foi um prazer mais uma vez, enorme, estar aqui consigo e falarmos sobre um tema que diz respeito aos outros, às famílias hoje em particular, pelo que voltamos na próxima semana seguramente com mais temas de interesse. Certíssimo. Muito obrigado, Rui. Até a próxima semana. Espero que sem estas com mais lubrificação na voz. Exatamente. Acontece a todos. Muito obrigado, Miguel. Miguel Domingues, nosso convidado hoje, mais uma vez no Finanças no Minuto. É uma oferta Censos, uma empresa Neiva Geste Group. Finanças no Minuto. Uma oferta Censos, uma empresa Neiva Geste Group. Ficamos com 25 minutos depois das 10 da manhã. As manhãs continuam já a seguir ao som de Kissy Lights. É fantástica. A música chama-se Cold Light e é música de verão. Alto Minho FM. Música